Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide e estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã, trazendo mais uma palavra de meditação, mais uma pod live, né? Então, com o pastor Jefferson. E eu gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs que viessem se inscrever no canal, venha compartilhar também, deixe o seu comentário, seu like. É muito importante, né? Cooperar com o canal para que o YouTube venha divulgar, então, né, essa pod live. Deixo, então, 2 versículos aqui, então, de meditação aos irmãos, que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 4 e o versículo 5, que diz a palavra de Deus: Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque ele herdará a terra. Então, todos os irmãos e as irmãs, né, então, que você seja consolado ao nosso Pai Eterno, amém? Então, é uma alegria, pastor Jefferson, mais uma vez, né, cooperando com o canal, trazendo, né, mais uma palavra. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus, tudo na bênção do Senhor. Amém, glórias a Deus. Então, o pastor poderia, então, começar orando? Amém, em nome de Jesus. Primeiramente, queria aqui dizer que é um prazer estar aqui participando mais uma vez e que Deus abençoe a cada um que vai estar assistindo essa pod live, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida e se inscreve no canal para você sempre ficar por dentro aqui das atualizações. Deus abençoe a todos. Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui fazendo a tua obra, fazendo a tua vontade, fazendo o teu querer. Que esta, meu Deus, essa pod live venha alcançar muitas vidas, ó Pai, para que teu nome seja glorificado e exaltado. Usa, meu Deus, a minha vida, a vida do João, como um canal de bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Glórias a Deus. Então, o pastor Jefferson congrega qual igreja mesmo? Igreja Cristã de Graça e Fé, fica em Sapucaia do Sul. Eu estou pastoreando lá e temos a igreja em Cachoeirinha também. Em Sapucaia ela fica na rua Pedro Porfírio de Souza, 64, e em Cachoeirinha ela fica na rua Dona Cecília, 1074. Igreja Cristã de Graça e Fé. Amém. Então, para todos os irmãos, né, que caso queira visitar a tua igreja, está aí então o endereço, né? Em nome de Jesus. Então, pastor Jefferson pode então dar sequência, então, trazendo a palavra de Deus. Amém? Queria deixar uma palavra aqui para todos que vão assistir essa pod live, que é uma palavra sobre oração. Lá em Mateus, no capítulo de número 7, e no versículo também de número 7 em diante, vai dizer assim: Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, porque busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos nos ater ali, né, aos primeiros versículos, que o título de Jesus incita a orar, né? E eu entendo esse texto aqui como um texto de perseverança na oração. A igreja do Senhor, ela tem que perseverar na oração. Nem sempre nós vamos receber aquilo que nós buscamos de um dia para o outro. Hoje, na nossa sociedade atual, na atualidade, as pessoas são acostumadas com tudo muito rápido. É a geração fast food. É a geração tudo ligeiro. É a geração que com um clique as coisas acontecem. Com um clique você consegue ver algo, você consegue ter algo nas suas mãos. Mas a palavra de Deus nos ensina que há um tempo para todas as coisas. E quando nós recebemos uma promessa de Deus, uma palavra de Deus sobre as nossas vidas, cabe a nós
perseverarmos em cima dessa palavra. E aqui o que o Senhor Jesus está ensinando aqui não é nada além disso. Ele está dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Quando Jesus está falando de bater, de pedir, de buscar, ele está falando de nós fazermos a nossa parte. De nós buscarmos a Deus com todo o nosso coração. De nós não desistirmos de bater na porta em oração, em busca, em consagração. E no devido tempo, com certeza, no devido tempo, o Senhor lhe terá resposta para a nossa vida. Lá a palavra de Deus fala também em Lucas. Peço que você abra, se puder. Eu gosto bastante dessa palavra, Lucas, capítulo 18, e versículo 1. Diz assim, Lucas, capítulo 18, e versículo 1 em diante, vai dizer assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E mais uma vez, nós vamos ver o Senhor Jesus usando essa parábola aqui do juiz iníquo, do juiz injusto, ele usando essa parábola para nos ensinar a perseverança na oração. A igreja do Senhor, meus irmãos, ela se mantém através da oração e da palavra. Esses são os dois polos que mantêm a igreja do Senhor. Esses são os dois alicerces que mantêm a igreja de Cristo, que mantém um cristão de pé. É oração e palavra. Então aqui quando o Senhor Jesus ele vai falar sobre essa viúva aqui, vai dizer que esse juiz aqui ele era iníquo, ele era injusto, ele não queria atender ela. Ele não queria atender o pedido dela. Mas devido à insistência dessa mulher, essa mulher ter batido nessa porta de maneira persistente, sem desistir, e essa mulher, eu acredito que ela batia dia após dia na porta desse juiz. Num determinado momento, ele disse assim, para que ela não me importune mais, eu vou atender ela. Então, esse juiz sendo injusto, não sendo um juiz bom, devido à importunação dessa mulher, ele atendeu ela. Eu trago para a palavra de Mateus, capítulo 7 também, onde o Senhor falou: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. E aqui está falando que esse juiz mau atendeu essa mulher pela importunação, que tirar o nosso Deus, que é um Deus bom, que é um Deus todo-poderoso, que é um Deus misericordioso, que é um Deus amoroso, ele não vai atender aquele que está pedindo para ele. Tenha certeza de uma coisa, eu quero falar com você que está vendo essa pod live, que vai ver essa pod live, Deus tem escutado o teu clamor. Deus tem escutado a tua oração. Deus tem escutado a tua súplica. Deus é um Pai amoroso, e ali a palavra de Deus vai dizer ali em Mateus capítulo 7, onde nós lemos ali o Senhor dizendo: se vocês que são maus, quando o filho de vocês pede um pão, vocês vão dar uma serpente para ele? Assim é o vosso Pai Celestial, sendo bom, ele dá boas coisas àqueles que lhe pedirem. Nós temos que entender que nós, seres humanos imperfeitos, falhos, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Que dirá Deus, que é perfeito, que é amoroso, que é misericordioso, que é o Deus de misericórdia, de amor, não vai alcançar o pedido, o clamor de cada um que tem levantado a sua oração ao Senhor.
Quero falar com você, mãe, que tem orado pelo seu filho. Não desista de orar. Deus tem ouvido a tua oração. Quero falar para você, pai, que tem orado pelo seu filho. Não desista de orar. Deus tem ouvido a sua oração. Quero falar para você, esposa, que tem orado pelo seu esposo. Não desista de orar. Deus tem ouvido a tua oração. Esposa que ora pelo esposo, esposo que ora pela esposa, não desista de orar. Persista na tua oração. Deus tem ouvido a tua oração. Muitas mulheres de Deus ganharam seus maridos através da oração. Muitos homens de Deus ganharam a sua família através da oração. Você que tem orado pelo seu filho que ainda não é convertido, não desista de orar por ele. Deus tem ouvido a tua oração. Não desista de bater nessa porta. Não desista de clamar. Não desista de orar. Deus tem uma providência. Deus tem um trabalhar nessa causa. Mas Deus tem te levado a orar mais. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor, eu creio que ele falará com pessoas através dessa pod live. Pessoas que estão, talvez, desistindo de orar porque estão pensando que o Senhor não vai responder. E o Senhor me trouxe aqui hoje nessa pod live com essa palavra em Lucas, capítulo de número 18, e Mateus, capítulo 7, para falar diretamente no teu coração e para te dizer, continua perseverando na oração. Continua perseverando na tua fé. Continua perseverando no teu clamor. Lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, se não me falha a memória, vai dizer assim, clamar-me-ão, e eu lhes responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que ainda não conheces. Clame ao Senhor, levante o teu clamor ao Senhor, dobre os teus joelhos ao Senhor, volte para o lugar da oração, para o lugar da busca, para o lugar da consagração. É ali que Deus vai te responder. É ali que Deus vai te atender. Bata nessa porta com fé. Bata nessa porta que está fechada, nessa porta que aos olhos humanos parece que não tem jeito. Continue batendo nessa porta com fé, que Deus vai abrir essa porta para você passar em nome de Jesus. Não desista de orar, não desista de clamar, não desista de buscar, não desista de se consagrar. O Senhor quer levar você novamente para aquele ambiente de oração, para aquele ambiente de busca, para aquele ambiente onde você dobra o seu joelho e é só você e Deus naquele momento. É para esse ambiente que o Senhor Jesus quer levar. Lá em Mateus, capítulo 6, quando o Senhor Jesus vai falar em oração, vamos abrir lá em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, capítulo 6, e versículo de número 6. Diz assim, Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. O que o Senhor está dizendo? Quando tu orares, entra no teu quarto. O que é o quarto aqui? O que simboliza o quarto aqui? Quarto é lugar de intimidade. O Senhor está te chamando para um local de intimidade, para um local de oração, para um local de busca. Porque no quarto se dá intimidade no casamento. Então, quando a palavra de Deus fala que quando orares, entra no quarto, fecha a porta atrás de ti, o Senhor está falando aqui de você entrar num ambiente onde você se torna íntimo do Senhor. Lá em João vai dizer, já não vos tenho chamado de servo, mas vos tenho chamado de amigos. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz, o que o seu Senhor faz, mas vocês já sabem. Então, aqui a palavra de Deus está falando de intimidade, entrar no local de intimidade, no local de busca. Orarás a teu pai secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensará. O Senhor quer te levar para o lugar da oração. O Senhor tem chamado nessa geração que nós estamos vivendo, e é uma geração onde as pessoas elas já não, muitas vezes já não dão tão valor à oração. Mas o Senhor está chamando nessa geração homens e mulheres para orar.
Senhor está chamando nessa geração homens e mulheres de intercessão, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que vão dobrar os seus joelhos, não importa a circunstância, e vão clamar por vidas. E vai continuar dizendo, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem pelo que seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. A oração, meus irmãos, ela não é uma reza. A oração, ela é uma conversa. Ela é uma conversa de um filho com o pai. É para isso que Deus está te chamando. Deus está te chamando para você bater na porta. Deus está te chamando para você clamar. Deus está te chamando para você ir para um local de intimidade. E Deus está te chamando para nesse local de intimidade você ter uma conversa com o Pai. A oração, meus irmãos, ela nos torna íntimos do Senhor. E uma coisa que eu aprendi no meu ministério, uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que eu nunca vou ir além do que a minha própria vida de oração. Eu nunca vou ir além da minha própria vida de consagração e de oração ao Senhor. Entre no quarto. Volta para aquele ambiente de clamor e de oração. Talvez você saiu desse ambiente por algum motivo. O Senhor está dizendo, volte para esse ambiente. Volte para o ambiente de oração. Volte para o ambiente de clamor. Lá Deus quer falar contigo. Lá Deus quer te levantar. Lá Deus quer te restaurar. Lá Deus quer trabalhar na tua família. Lá Deus quer trabalhar na tua casa. Vocês estão entendendo o que eu estou ministrando aqui? O Espírito Santo está dizendo para a igreja aqui, através da minha vida, o Espírito Santo está dizendo para a igreja, para o local da oração, para o local da busca, para o local da consagração. Então, o primeiro polo que eu queria deixar aqui hoje, que o cristão tem que ter, o primeiro pilar, digamos assim, é o pilar da oração. Esse pilar é muito importante, mas tem um segundo pilar que o crente tem que estar firmado. E esse segundo pilar que o crente tem que estar firmado é o pilar da palavra. O crente tem que ser, meus irmãos, firmado na oração e na palavra. Duas coisas que o crente tem que ser. Ele tem que ter comunhão com Deus através da oração e através da palavra. Abra comigo Mateus, capítulo 7, e versículo de número 24. Mateus 7, 24. Diz assim, todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui a palavra de Deus, ela vai dizer que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, ele é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aqui nós vamos ver dois tipos de casa. A casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Ali o Senhor está falando de alicerce. Ali o Senhor está falando de base. O crente, meus irmãos, que permanece de pé, é o crente que tem base, é o crente que tem alicerce. Ali o Senhor vai dizer que a casa que foi construída sobre a rocha, aconteceu a mesma coisa com as duas casas, não deu nada diferente. Você pode ver que aconteceu a mesma coisa com as duas casas. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. A diferença foi o resultado. Aquele que tinha construído a sua casa sobre a rocha, aquele que tinha construído a casa sobre o alicerce verdadeiro, após a tempestade, após a ventania, a casa permanece de pé. E essa casa aqui é a tua vida espiritual. Essa casa aqui é a minha vida espiritual. E essa vida espiritual, quando a gente fala de alicerce, quem é pedreiro vai entender melhor que eu. Para se fazer um alicerce tem que se cavar. E quando eu falo de cavar, eu estou falando de profundidade.
Em oração eu falei de intimidade, agora o Senhor está falando de profundidade. Porque quando o Senhor está chamando o povo para primeiro construir para baixo, para depois construir para cima. Nós temos que primeiro estender as nossas raízes para baixo, para depois crescer para cima. O Senhor está chamando o povo que vai se alicerçar na palavra de Deus. O Senhor está chamando pessoas que vão se alicerçar numa vida de oração, numa vida de palavra, numa vida de consagração. Deus está chamando pessoas que vão ter uma base firme, que quando soprarem os ventos, eles vão soprar, eu não vou te enganar, os ventos vão soprar. Os rios vão transbordar. Isso sempre vai acontecer. Já aconteceu comigo, talvez já tenha acontecido com você. Quando tudo se levanta. Mas se você está com o seu alicerce bem firmado em Cristo, pode tudo se levantar. Você permanece de pé. Porque Cristo é o teu sustento. Cristo é a tua base. E vamos ver quem é esse alicerce que sustenta essa casa. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo de número 11. 1 Coríntios 3, 11. Capítulo 3, versículo de número 11. Diz assim. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, qual é? Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. O teu alicerce que te sustenta é Jesus Cristo. O teu fundamento é Jesus Cristo. A tua base é Jesus Cristo. Se Jesus é a tua base, pode transbordar os rios, pode soprar os ventos. Se você está firme na sua fé, se você está firme numa vida de oração, se você está firme numa vida de busca da palavra de Deus, pode transbordar o rio, pode soprar o vento, pode se levantar a luta, pode se levantar a dificuldade, pode se levantar o problema. Vai passar, mas você permanece de pé. Deus está chamando pessoas a afirmar o seu alicerce na oração e na palavra. Na oração e na palavra. Um dia um homem foi perguntado e foi dito assim para ele: o que é mais importante para a vida de um crente? É a oração ou é a palavra? E ele respondeu assim: qual é a asa que é mais importante para um pássaro? A da direita ou a da esquerda? Se não tiver uma dessas asas faltando, esse pássaro não vai voar. Para o pássaro voar, ele tem que estar com a asa da direita e a asa da esquerda. E na vida cristã, meus irmãos, a oração e a palavra é sustento na vida do crente. Jesus venceu o diabo no deserto, em Mateus capítulo 4. Jesus estava 40 dias jejuando. E às vezes tem pessoas que pensam que por jejuar o diabo não vai chegar perto. Jesus estava 40 dias jejuando no deserto. 40 dias depois, Satanás veio tentar Jesus. Veio ou não veio? Depois de 40 dias de jejum. E tem gente que pensa, eu estou jejuando, como o diabo vai me tentar? Jesus estava jejuando há 40 dias. E o diabo veio. E Jesus venceu Satanás pela palavra. Jesus venceu Satanás pela palavra. O diabo dizia, transforma estas pedras em pães. Jesus dizia, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo dizia, te joga no pináculo do templo, ele dará ordem aos teus anjos, porque está escrito, o diabo conhece a Bíblia, está escrito, ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito, e eles te guardarão em todos os teus caminhos. E Jesus disse para ele, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E daí todos os reinos desse mundo se prostraram e me adoraram. Jesus disse para ele, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorará, e somente a ele prestarás culto. Vai-te, Satanás. Após Jesus vencer o diabo pela palavra, ele diz, vai-te, Satanás. E é assim que a igreja tem que ser. A igreja tem que estar firmada numa vida de oração, mas tem que estar firmada numa vida
na palavra de Deus. Tem que estar firmado numa vida de consagração ao Senhor, oração e palavra. É as duas bases, é o alicerce que mantém a vida cristã. Oração e palavra é a base que mantém o crente de pé. Deus está te chamando, querido jovem que está me ouvindo nesse momento. Você que é jovem, também não sou muito velho, mas já fui mais jovem. E quando eu estava bem novinho na igreja, eu fui buscar Deus na oração e na palavra. Deus está te chamando, querido jovem. Deus quer te levantar, jovem. Deus quer te levantar, jovem, para você ser um diácono, para você ser um pastor, para você ser um missionário, um evangelista. Mas o Senhor está dizendo, vá para a palavra, vá para a oração. Quando Deus te levantar, você seja levantado com base, você seja levantado com alicerce. Tudo que cresce, meus irmãos, tudo que cresce sem alicerce tende a cair. Mas tudo que cresce com alicerce permanece de pé. O ministério que permanece de pé é aquele ministério que é alicerçado em Jesus Cristo, é alicerçado na oração, é alicerçado na palavra de Deus. Uma pessoa, um crente, um cristão que permanece de pé, é um cristão que é firmado na oração, que é firmado na palavra de Deus. Então, onde você estiver, o Senhor está dizendo, está te chamando para você voltar para a oração e para a palavra. Se você já é um crente que está firme na oração e na palavra, o Senhor está dizendo, permaneça firme nesse propósito. Permaneça firme, permaneça orando, permaneça firme na palavra de Deus. Não corra atrás de ventos de doutrina. Vento de doutrina tem em muitos lugares. Tem vento de doutrina aqui, tem vento de doutrina ali. O crente ele não está atrás de vento de doutrina. O crente ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O crente ele é guiado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que guia a vida do crente. É uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu queria deixar essa palavra aqui para a tua vida, essa palavra para o teu coração. Você que vai ouvir através desse canal, através da minha vida, da vida do João aqui, que Deus está usando como instrumentos, na mão do Senhor. Eu queria deixar essa palavra aqui para a tua vida em nome de Jesus. E com a permissão aqui do João, eu queria fazer uma oração por aqueles que ouviram aqui essa palavra. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor, levanta pessoas, ó Pai, nesse tempo, para orarem, pessoas para te buscarem, ó Pai, através da tua palavra, meu Deus. Crentes, ó meu Deus, de comunhão contigo, ó Pai. Crentes, meu Deus, alicerçados no Senhor, firmados no Senhor, ó Pai. Levanta jovens, levanta homens, levanta mulheres, Pai. Firmes na tua presença. Os dois pés, ó Pai, alicerçados na rocha. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Então, que Deus venha abençoar a tua vida, venha abençoar a vida de cada irmã que ficou até o final, né? Que Deus seja louvado e que tudo isso seja para a glória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Foi um prazer estar aqui, João. Pela tua participação, né? E amém. Pela cooperação no canal. Um abraço. Glória a Deus. Para todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.